Eu nunca acreditei em vampiros. E sequer já se passou pela minha cabeça que essas criaturas existem e são reais. Mas naquele dia tudo mudou. E o que até então para mim era lenda, em poucos dias se tornou realidade. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Mara. Eu moro em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. E essa história aconteceu no ano de 2001, quando eu tinha 17 anos. E para entender melhor o que causou essa estranha e extremamente tétrica manifestação, eu vou ter que relatar um pouco do meu passado e da minha infância. E na minha opinião, esse fato é a origem e a semente que germinou e se transformou em algo que me faz, até os dias de hoje, não duvidar de nada que seja sobrenatural, por mais absurdo que seja. Eu posso me lembrar perfeitamente daquele dia, cada detalhe dele. Na época, eu tinha 5 anos e me culpo por tudo. A minha mãe tinha ido trabalhar mais cedo naquele dia e uma mulher loira, radiante, que usava roupas pretas e maquiagem forte, veio para casa com os 2 filhos dela. Ambos também eram bem brancos e o cabelo era bem escuro mesmo. Eles usavam roupas que não eram comum para a minha cidade, como jaqueta preta de couro e calça jeans. E mesmo aqui fazendo muito frio, esse estilo de roupas era bem cara para os padrões das pessoas aqui. Bem, eu não entendia nada de romance e compromisso naquela idade, e não achei estranho quando a filha mais nova dela, a Elisa, veio correndo para mim com a grande notícia do dia, e ela disse: "Adivinha o que eu acabo de ver?" "O quê?" Eu respondi: "A minha mãe e o seu pai estão se beijando." Eu fico encabulada de dizer que na hora nós duas rimos um pouco. Elisa, que tinha a mesma idade que eu, 5 anos, fez aquilo parecer tão grande, excitante e único. E não foi surpresa que quando a minha mãe chegou do trabalho, eu simplesmente tinha que contar para ela aquela grande notícia. A minha mãe explodiu. "Ele o quê?" disse ela com muito ódio. Eu me lembro do meu pai gritando tão alto que eu me senti completamente frágil e desprotegida, tão assustada que nem conseguia respirar. Eu senti que era a minha culpa, e aquela culpa caiu em mim por algo que eu não tinha ideia que fosse errado. E nem preciso falar que nós saímos de casa para longe dele, para uma casa pequena e apertada. Só eu e a minha mãe, sozinhas. Eu sempre perguntava por que eu não podia ver o meu pai e chorava muito. Eu me lembro de me transformar em uma criança muito quieta, muito triste no fundo da alma. A minha mãe eventualmente encontrou alguém que poderia nos sustentar melhor e nos dar mais estabilidade, mas por dentro eu continuei do mesmo jeito. Eu cresci com aquela culpa dentro de mim e nunca me importei em processar tudo. A minha mãe se envolveu com um cara chamado Nathan. Ele era rico e bem rústico, tratava a minha mãe muito bem, mas ela não gostava muito dele. Até que um dia, os dois tiveram uma discussão. Mas o Nathan não brigava. Ele apenas permanecia calado, escutando a minha mãe dizer que não gostava dele. Bem, fomos embora da casa dele e adivinhem? No outro dia, a minha mãe voltou para a casa do Nathan e parecia estar apaixonada por ele. Ela também mudou bastante, se tornou outra pessoa. Uma mulher mais calada e imponente. E o que ela queria, ela conseguia. Eu me lembro de uma vez quando andávamos na rua. Um cão da raça Pitbull saiu da casa do vizinho e veio para cima de mim. Nessa hora,
A minha mãe tirou os óculos escuros que ela sempre usava para sair de dia e rosnou feito um animal para aquele cão, e o mesmo recuou e voltou com o rabo entre as pernas para onde saiu. Posso arriscar em dizer que na hora que ela tirou os óculos, os seus olhos eram vermelhos de uma forma anormal, como se ela fosse qualquer coisa menos humana. Os seus dentes eram pontiagudos, principalmente na frente. Ela tinha 2 caninos, como um cachorro ou gato, só que bem maiores. Eu era pequena demais para entender tudo isso, então nunca a questionei sobre isso. O tempo passou e a minha mãe mudava cada vez mais, passava o dia todo dormindo e só saía à noite. Ela tinha os mesmos hábitos noturnos do meu padrasto, o Nathan. Eu também acabei virando aquela criança que os outros pegam no pé na escola. A minha adolescência foi dura e severa. Eu estava muito confusa com tudo. Eu bebia muito até não sentir mais nada. E sempre procurava por amor, enquanto não me sentia nem um pouco amada e, de certo modo, rejeitada. Pois a minha mãe estava fria, nem ligava mais para mim. E eu confiava nas pessoas e sempre acabava sendo pisada. Eu sentia que aos 17 anos a minha dignidade estava destruída e que talvez amor verdadeiro era apenas conto de fadas. E foi então que aconteceu. Eu estava me sentindo totalmente desnorteada e abandonada naquela semana. Eu e a minha mãe estávamos tendo problemas para nos comunicar e tudo estava dando errado. Ela estava cada dia mais estranha e parecia literalmente que a minha verdadeira mãe havia morrido e outra coisa vivesse no corpo dela. E foi aí que começaram os sonhos. Começou com sonhos extremamente reais dessas criaturas negras, sorrateiras e malignas, sem rosto para identificá-las. E nesses sonhos, elas rondavam camas de hospitais de pessoas que estavam morrendo em busca de sangue das pessoas ou de bolsas de sangue dos hospitais. Às vezes eu acordava sentindo que estava sendo acariciada por uma daquelas criaturas, e quando acordava eu tinha a nítida impressão que um vulto negro muito rápido saía às pressas do meu quarto, ora pela janela aberta e ora pela porta do quarto. E o engraçado é que eu sempre fechava a janela e porta antes de dormir, pois, como já disse, aquela cidade faz muito frio. A única classificação que eu tenho dessas criaturas é que eram os ceifadores da morte ou vampiros. Sombras sem faces, mascaradas pela escuridão, elas me aterrorizavam no meu subconsciente e nos meus sonhos. Eu nunca tive sonhos tão vívidos e repetidos. Uma noite, quando eu estava deitada na minha cama, no meu sonho, aquelas criaturas estavam em volta de mim, me cercando na minha cama. Então, eles morderam a minha jugular, me deixando paralisada. Começaram a sugar o meu sangue e rasgar a minha pele. Cavaram o meu corpo em busca da minha alma, roubando o meu fôlego. Eu acordei suada, sentindo ainda aquela sensação horrível, e o meu pescoço ainda formigava, e mesmo não tendo marcas de mordidas e nem nada. E quando eu olhei para a frente da minha cama, havia um deles, na frente do meu armário. Era um ser de capa, careca, com longas orelhas pontudas e muito magro e pálido. E era só o vislumbre, mas eu não conseguia respirar de novo. Eu pensei que aquilo fosse sumir se eu esfregasse os meus olhos,
mas quando não sumiu, eu entrei em pânico. Eu queria gritar e eu podia sentir o meu corpo inteiro gritando por dentro. A última coisa que eu me lembro foi aquela figura em volta, em sombras, esticando o braço, como se dissesse: venha comigo. Pareceu uma eternidade, mas finalmente eu me levantei e corri para fora do meu quarto. E depois de ter esfregado os olhos 2 vezes, eu sabia que aquilo não era um sonho. Você pode questionar a minha sanidade, mas tudo bem por mim. Mas eu sei da verdade, e você não. Eu estava lá. Eu fui até o quarto da minha mãe, mas ela não estava lá e nem o meu padrasto. No outro dia, eu procurei o meu pai biológico. Encontrei ele e pedi a ele perdão por tudo e finalmente nos reconciliamos. Contei tudo que eu estava passando na casa da minha mãe e o meu pai acreditou em mim. Ele dizia que a amante dele, mulher que ele trocou pela minha mãe, também era uma mulher muito sinistra e estranha, e que ele só conseguiu acordar e se libertar dela quando um padre passou a ajudá-lo. Ele não chegou a me dizer o nome do padre, mas o padre recomendou o meu pai a tomar uns banhos de limpeza com ervas específicas, fazer uma oração de exorcismo que o padre ensinou para ele e, por fim, mandar aquela mulher embora da sua casa e da sua vida. Ele tinha que falar isso com autoridade, e então a mulher sumiu e nunca mais apareceu novamente. O meu pai estava determinado a me ajudar. Ele disse que ia me encontrar na minha casa no dia seguinte e que ia levar consigo o padre para banir todo aquele mal que me assolava. Perguntei ao meu pai o que eram aquelas criaturas e ele disse o seguinte: Mara, eu não sei se você está preparada para ouvir isso. Eu não tenho certeza o que são essas coisas, mas eu, em plena faculdade mental, posso dizer que são vampiros. Essas palavras do meu pai nunca sairão da minha mente. Então eu voltei para casa, segui as suas recomendações de sempre fazer orações antes de dormir e passar um pouco de água benta que ele me deu no meu pescoço e pulso. Então, aquela noite foi muito calma. A minha mãe e o meu padrasto não ficavam em casa durante a noite, e eles só apareciam de dia para dormir. E quando a minha mãe me pedia algo, ela me olhava tão fundo nos olhos que eu me sentia hipnotizada. Era como se eu fosse obrigada a fazer o que ela pedia, mesmo contra a minha vontade. No dia seguinte, eu esperei o meu pai durante todo o dia e ele não apareceu. Perguntei para a minha mãe e ela deu um sorriso sarcástico e simplesmente não disse nada. Ainda pude ouvir ela conversando no quarto, algo com o meu padrasto relacionado ao meu pai. E depois os dois gargalharam. Eu fui atrás do meu pai e descobri que ele estava morto. A minha tia o encontrou morto em casa. Ele estava com o pescoço rasgado e muito pálido. Era como se o seu sangue tivesse sido todo drenado. Eu nunca soube quem era o tal padre que o meu pai tanto falava. A minha tia disse que eu corria perigo e que tinha que ir embora com ela naquele momento. Eu disse que precisava voltar em casa e pegar as minhas coisas, como documentos e dinheiro. E a minha tia me disse que se eu fosse, eu nunca mais voltaria. Então, sem muita escolha, eu fugi com ela naquele mesmo dia que o meu pai morreu.
Hoje, vivemos em Minas Gerais e eu não posso falar a cidade para minha própria segurança, mas posso deixar um alerta para vocês que vampiros são reais. E muito cuidado com quem vocês se envolvem, pois nem sempre poderá escapar vivo. Boa noite.